Vamos aqui para a sétima parte do vídeo, né? A sétima. Aqui, sétima parte do vídeo. No capítulo 11, versículo 1 de 1 Samuel. Vamos lá. Naás, cujo nome significa serpente, era o comandante dos Amonitas e descendente de Ló, que ocupava as redondezas do deserto a leste do território de Gate e de Manassés. Gênesis 19, 38. Jabes de Gileade é a cidade israelita de James, localizada na região de Gileade, ao leste do Jordão. Gileade parece ser um termo usado de forma um tanto vaga nas escrituras, sendo aplicada para se referir às regiões entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, sempre ao leste do Rio Jordão. No capítulo 11, versículo 12, que a todos vos arranjo os olhos direito. A condição de rendição exigida por Naás foi não somente cruel e humilhante, mas aniquiladora, pois tornaria os guerreiros israelitas incapazes de lutar, né? Que a tanto vos arranque os olhos direito. Então aquele Naás, né? Ele mandou ali que arrancasse os olhos direito, né? Dos soldados israelitas para não lutar, né? Para ficar cego, né? Um ato cruel ali. Os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos, pois, 7 dias. E os anciãos de Jabes, Gileade, pediram a 7 dias, nos quais procurariam ajuda antes de sair em batalha. Naás concordou com o propósito, uma vez que, aparentemente, não estava preocupado para tomar a cidade à força e queria evitar um longo sacrifício circo. No capítulo 11, versículo 5. Capítulo 11, versículo 5. Saul vinha do campo atrás dos bois. Embora Saul tivesse sido apontado como rei, ele não assumiu a autoridade do comando de uma vez. Saul continuou cuidando do campo até que pudesse atender às expectativas de Israel como rei, livrando os israelitas de seus inimigos. 1 Samuel 8, 20. No capítulo 11, versículo 6, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e o Espírito Santo deu poder a Saul para livrar os cidadãos de Jabes, né? Cidadão de Jabes. Então, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, né? Então, naquela época, o Espírito de Deus se apoderava dos reis e conduzia os reis na direção que ele tinha que tomar, né? As decisões, enfim, dava direção, né? O Espírito de Deus ele capacitava, né? Ele capacitava os seus servos, as suas servas, ele capacitava os reis, ele capacitava os sacerdotes, os profetas, né? E para fazer as funções ali para liderar o povo, né? Alguns os reis na batalha, os sacerdotes no cargo espiritual, né? Os profetas também. Então, no 11:7, capítulo 11, versículo 7, e tomou um par de bois e cortou-os em pedaços e os enviou. Um par de bois era normalmente atado junto para o trabalho. O chamado de Saul para a guerra foi acompanhado de uma ameaça. A distribuição dos pedaços de boi por todo Israel é um remanescente da cruel história, registrada em Juízes 19, 27, 20,
capítulo 20, versículo 1. É o despedaço de boi de todo Israel. Quer dizer que esse ato aí foi coisado como uma crueldade, né? Foi registrado como a maior crueldade da história em Israel, né? A distribuição dos pedaços dos bois por todo Israel. Dizem que foram mortos muitos bois naquela época, né? Foram espedaçados, né? E aí foi considerada a maior crueldade da história. O temor do Senhor começa com um maravilhoso entendimento de quem Deus é, Provérbio 2:5, e termina com uma resposta adequada tanto para o bem como para o mal, Provérbio 16:6. O capítulo 11, versículo 8, Bezeque ficava a cerca de 19 quilômetros ao norte de Siquém, a oeste de Jabes de Gileade, do outro lado do rio Jordão. A distinção feita entre Israel e Judá no meio dos homens, de Judá no número de homens, em 1 Samuel 15:4, capítulo 17, versículo 52, pode indicar que este livro tenha sido escrito ou editado após a divisão da monarquia, ocorrida em 930 a.C. Capítulo 11, versículo 9, em aquecendo o sol se torna quente antes do meio-dia, né? No capítulo 11, versículo 10, amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo que parece bem aos vossos olhos. A mensagem a Anás pode ter sido como objetivo aos moanitas um falso senso de segurança. Capítulo 11, versículo 11. Saul dividiu as suas forças de ataque em 3 companhias, de modo que foi possível atacar ao mesmo tempo e de diferentes direções, né? Então quer dizer que Saul usou uma estratégia. Ele dividiu as forças de ataque, né, em 3 companhias, de modo que fosse possível atacar ao mesmo tempo os seus inimigos. Uma estratégia ali, né, que Saul deu. Em diferente, ao mesmo tempo, mas em diferentes direções. Diferentes direções. Juízes, Josué 7:16, capítulo 7, versículo 16. Pela vigília da manhã, os israelitas dividiram-se à noite em 3 vigílias, das 9 às 12, das 12 às 3 e das 3 às 6 da manhã, né? Então eles foram de 9 horas da noite ao meio-dia, à meia-noite, das meia-noite às 3 da manhã e das 3 da manhã às 6 da manhã, né? Dividiu em 3 turmas, em 3 horários, né, as turmas. 3, o ataque ali, né? Em 3 vigílias. Então a primeira vigília é das 9 às 12, à meia-noite, e da meia-noite às 3 horas é a segunda vigília. E a terceira vigília é das 3 da manhã às 6 da manhã. Então quando você vê falar em primeira vigília, é 9 à meia-noite. Segunda vigília, então quer dizer que Jesus, quando falou que ele foi no barco com o discípulo, era na terceira vigília, então era às 6 da manhã, né? Êxodo 14, 29 a 27, Juízes 7, 19, Lamentações 2, 9. O ataque de Saul provavelmente aconteceu de madrugada, antes que os amonitas se amarrassem para a batalha, se armarem para a batalha, antes que os amonitas se armarem para... Pegou desprevenido, né, os amonitas. Então foi uma estratégia para pegar eles na madrugada, e eles estavam dormindo, né, descansando. Capítulo 11, versículo 12. Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre
sobre nós, né? Não reinaria sobre nós. Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? A vitória de Saul sobre os amonitas trouxe a ele um apoio do povo e aliança com Israel. Alguns foram mais enfáticos e sugeriram a morte daquele que havia questionado a liderança de Saul. 1 Samuel 10, 27. Quer dizer, essa vitória exaltou Saul, né? E teve alguns que disseram que até que tinha que morrer quem falou mal dele. Quem foi o Zabelial, que não concordaram com o reinado dele. Então ele tinha algumas pessoas ali, alguns, né, sugeriram que morressem as pessoas que questionaram o reinado de Saul, né, por causa da vitória. Era uma exaltação, né? Estavam se exaltando pela vitória, né? Tinham vencido apenas uma guerra e já estavam se gabando, né? Então, isso é o grande fracasso de muitos homens de Deus, é vencer uma guerra, uma batalha e achar que venceu uma batalha e achar que ganhou a guerra, né? E cantar a vitória antes do tempo. Então, tem pessoas que Deus usa e se gaba, anda se gabando, se acha o melhor, o maioral. Então, esse foi a queda de Saul, né? Foi achar que uma simples vitória sobre os seus inimigos ele ia vencer a guerra e ia ser sempre vitorioso, né? E desprezando assim as outras pessoas, né? No capítulo 11, versículo 13: E tendo feito o Senhor o livramento em Saul reconheceu que a vitória sobre os amonitas poderia ser atribuída somente a Deus e recusou a sugestão de seus apoiadores extremistas, né? Então quer dizer que Saul não aceitou esse modo de vista aí deles, né? Foi humilde, né? Foi humilde, né? Foi humilde e reconheceu que a vitória foi de Deus, foi Deus que deu a vitória, né? Então, na outra parte eu falo o resto.